Olá, boa noite. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. O Banco Central dos Estados Unidos celebrou a melhora econômica do país, mas manteve a política monetária de estímulo. O anúncio foi feito nesta quarta-feira. O Federal Reserve, como é chamado o Banco Central dos Estados Unidos, manteve as taxas de juros no país perto de zero. O BC americano também manteve o mesmo nível mensal de compra de ativos, ao considerar que os setores afetados pela pandemia demonstram melhoras, mas não estão completamente recuperados. Os indicadores de atividade econômica e emprego continuaram a se fortalecer. Muito desse rápido crescimento reflete a retomada contínua da atividade a partir de níveis deprimidos. Os setores mais afetados adversamente pela pandemia mostraram melhora, mas não se recuperaram totalmente. O Banco Central americano não forneceu indícios de um endurecimento de sua política monetária. Apenas informou que vai continuar avaliando os avanços da economia antes de reduzir seus estímulos. A variante Delta do coronavírus, que faz subir o registro de casos novamente em várias regiões do mundo, ameaça a recuperação americana. Vamos então ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta quarta-feira, como vimos aí após a decisão de política monetária do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, que manteve inalterada a taxa básica de juros do país. A moeda norte-americana recuou 1,29% e encerrou o dia cotada a R$ 5,108 na venda. E a confiança da indústria atingiu o maior patamar desde janeiro aqui no Brasil. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, essa foi a terceira alta seguida do indicador. O índice de confiança da indústria, medido no país pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas, cresceu 0,8 ponto de junho para julho. O indicador atingiu 108,4 pontos em uma escala de 0 a 200. Nessa terceira alta seguida, alcançou o maior valor desde janeiro deste ano. A alta foi puxada principalmente pelo índice de expectativas, que mede a confiança do empresariado da indústria brasileira em relação ao futuro, e que subiu 0,9 ponto. Já o índice da situação atual, que apura a percepção do empresariado sobre o presente, subiu meio ponto. Apesar da alta, houve uma desaceleração em relação ao crescimento de junho. As empresas ainda enfrentam um cenário de escassez de insumos, possibilidade de racionamento energético e alta incerteza econômica. Segundo a FGV, esses fatores tendem a limitar uma alta mais expressiva da confiança nos próximos meses. O professor rural de esquerda, Pedro Castillo, assumiu hoje a presidência do Peru com a missão de enfrentar a pandemia, reativar a economia e acabar com as convulsões políticas que marcaram o último mandato. O recém-impossado presidente anunciou em seu primeiro discurso que vai enviar ao Congresso um projeto para reformar a Constituição. Vestido com um terno andino preto bordado e seu clássico chapéu cajamarca branco de cano alto, Pedro Castillo tomou posse como presidente do Peru nesta quarta-feira. O professor rural de esquerda assumiu com a missão de enfrentar a pandemia, reativar a economia e acabar com as convulsões políticas que marcaram o último mandato. Castillo anunciou que vai enviar ao Congresso um projeto para reformar a Constituição. A carta foi promulgada em 1993 pelo então presidente Alberto Fujimori. A proposta de campanha de Castillo de mudar a Constituição atual, que privilegia o liberalismo econômico, foi rejeitada pela sua adversária de direita, Keiko Fujimori, filha do ex-presidente, e por outros adversários políticos. Castillo anunciou também que não vai governar o país no Palácio de Pizarro, a casa do governo, porque planeja transformá-lo em um museu. Muito mais que estética, dentes desalinhados e mordida errada geram complicações não só para a saúde bucal. A proposta da campanha Julho Laranja é fazer um alerta quanto aos cuidados ortodônticos precoces e a prevenção, especialmente para as crianças. Dentes alinhados, mordida correta não são apenas estéticas de um sorriso bonito. De acordo com uma pesquisa da Associação Americana de Ortodontia, cerca de 66% da população sofrem com algum problema relacionado ao mau posicionamento dentário. Mas os dentes tortos vão além da falta de harmonização.
além de ser uma questão de saúde bucal, geram outras complicações. É uma questão de saúde geral, porque você tem a dificuldade de higienização quando os dentes estão mal posicionados. Na criança a gente tem vários tipos de problemas. A gente pode ter a falta de espaço, nós podemos ter os arcos dentários, né? Tanto o de baixo mais para frente, aquela criança queixudinha, quanto o de baixo mais para trás, que é quando o queixinho está muito pequenininho. São coisas que nós tratamos. Nós avaliamos hoje em dia muito mais a qualidade da respiração, do sono. Como as crianças estão cada vez mais obesas, nós temos casos maiores de apneia. Então tem criança que ronca, e o normal não é criança roncar. Isso precisa ser tratado. Então são todos esses pontos que nós avaliamos nessa primeira consulta. Para informar e conscientizar sobre os cuidados ortodônticos, este mês é dedicado à campanha Julho Laranja, um alerta quanto à prevenção de problemas de oclusão dentária, ou seja, a posição dos dentes e dos maxilares. O principal público são as crianças. A avaliação ainda na infância é a melhor fase para iniciar os cuidados com a saúde bucal e também para fazer o tratamento de forma precoce em históricos como do Rafael. Além do desalinhamento da mordida, a mãe do Rafael teve outras percepções. Percebi que o Rafael, além dos dentinhos saltados e um pouquinho abertos, distante um do outro, ele tinha a mordida fora do comum, assim. Então o dentinho dele, a arcada dentária era um pouquinho para dentro e a superior um pouquinho para fora. O paciente passou por avaliação e iniciou o tratamento de forma precoce. Aos 16 anos, Rafael usou o aparelho ortodôntico durante a infância e com as correções feitas, a partir de agora é só fazer a manutenção e garantir o sorriso perfeito e a saúde em dia. Fiquei muito satisfeito com o resultado, ainda mais que estou terminando o tratamento já. Meu sorriso eu acho que está muito bonito, eu gostei demais. A onda de frio que pode derrubar a sensação térmica para 25 graus negativos na região sul chegou ao Brasil nesta quarta-feira, com registro de neve já nesta manhã no Rio Grande do Sul e expectativa de mais neve e chuva congelada em Santa Catarina entre a noite e a próxima madrugada. No Rio de Janeiro, o tempo instável deve causar ressaca, com ondas de até 4 metros de altura. A previsão é que o sul do país registre nas próximas 24 horas as menores temperaturas do ano. No Sudeste, isso deve ocorrer entre sexta-feira e sábado. Vamos ver então como fica a previsão do tempo para amanhã em todo o país. As imagens de satélite desta quarta-feira mostram a frente fria na altura do sudeste do Brasil. E na retaguarda do sistema já temos uma intensa massa de ar polar que já derrubou as temperaturas. E a temperatura ainda vai cair mais até o final desta semana. A quinta-feira vai ser um dia com chuva no Brasil, apenas na região norte e também ao longo da costa do Nordeste. Também chove entre o Rio de Janeiro e Espírito Santo, com a passagem da frente fria pela costa. Nas outras áreas do país, a expectativa é de tempo firme e muito frio entre o sul, áreas do sudeste e também do centro-oeste, inclusive com potencial para a formação de geadas. E como ainda tem umidade entre a região serrana do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Planalto, e com muito frio, pode acontecer ainda a queda de neve nestas áreas. O dia vai começar com termômetros abaixo de zero em muitas localidades da região sul do Brasil. Em Porto Alegre, a mínima prevista é de 4 graus e a máxima não vai passar dos 14 graus. Rio de Janeiro, com máxima de apenas 18 graus. Cuiabá, 27 graus. E em Manaus, mesmo com a chuva, a máxima consegue alcançar os 29 graus. A sexta-feira vai ser um dia muito gelado ainda no centro e sul do Brasil, com formação de geadas no sul do país, também em áreas de São Paulo e sul de Minas, além da metade sul do estado de Mato Grosso do Sul. Vem muito frio por aí, né? E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau!